Atualmente, a regra que a gente mais segue hoje em dia é de pensar positivo, né? Onde a felicidade ela está no horizonte, né? Onde todos os acontecimentos da vida vão se resumir em sermos felizes. Mas e a tristeza? Onde que ela foi parar? Então vê se faz sentido. Não tem como ter falado sobre a felicidade, mas não dizer nada sobre a tristeza. Do mesmo jeito que não dá pra gente ser feliz o tempo inteiro, eu acho que também não dá pra gente ser triste o tempo inteiro. Às vezes eu tenho um sentimento de que as pessoas vivem com um dever de ter prazer, né? De evitar a dor e evitar o sofrimento. Esse parece que é um sentimento como se fosse uma marca do nosso tempo, da nossa sociedade atual. A felicidade ela é tão desejável que ela chega ao ponto de se tornar uma espécie de prisão, porque ser feliz está se tornando uma obrigação. A sociedade da felicidade, do espetáculo, pouco a pouco ela vem se tornando também uma sociedade que está sendo perseguida pelas dores. E isso traz um grande sofrimento, porque a gente tenta negar isso a qualquer custo nas nossas vidas, né? Então a gente faz coisas, se coloca em situações, não porque a gente quer, mas porque a gente cria uma necessidade sobre um pretexto de qualidade de vida, né? Mas esse pretexto de qualidade de vida, ele tá, na verdade, mascarado por não sabermos lidar com grandes questões da vida, né? Que seria a dor, o envelhecer, o morrer. E o avanço tecnológico, através desse uso gigantesco que a gente tem por parte dos smartphones, da internet, tem contribuído muito para a gente evitar o contato com a tristeza, com a frustração, com a solidão, dentro desse aspecto das coisas que nos causam sofrimento. Porque essa tecnologia ela propicia a criação de uma vida totalmente virtualizada, trazendo um conforto para a gente, porque a gente vai estar em contato com um monte de gente, só que ao mesmo tempo a gente vai estar distante dessas pessoas, né? Então o preço a se pagar nisso é uma redução da empatia que a gente tem pelas pessoas, porque elimina um tempo necessário que a gente tem entre o que a gente escuta e o tempo que a gente responde, né? A gente tem uma redução da nossa autocrítica para lidar com as novas situações. Essa rapidez que a tecnologia traz, onde tudo está pronto e tudo é imediato, elimina essa possibilidade da gente reconhecer o silêncio que é necessário entre uma frase e outra, entre uma palavra e outra, né? O descanso, né? O tempo de um pensamento. Isso vem sendo eliminado pelo just in time que tem sido as nossas vidas ultimamente. E junto disso vem uma série de condições, né, de consequências, por exemplo, a ansiedade, o estresse, né, que cria como se fosse um paradoxo, na verdade. Porque essa conectividade com a internet oferece só uma ilusão de companhia, né? E as exigências, né, que existem dentro de uma troca de amizade, elas se perdem, porque a tela do celular ela é usada para desfocar a atenção de si mesmo. Porque ficar só se tornou um problema hoje em dia, né? Só que como eu acabei de dizer aqui, a gente precisa desse silêncio, a gente precisa desse momento de estarmos sós com os nossos pensamentos. A gente sempre detestou o sofrimento, isso é muito normal, né? Só que a novidade do momento é que as pessoas elas não têm mais o direito de sofrer ou de mostrar o sofrimento. Essa tristeza e a frustração elas não podem mais ser usadas como uma propulsão para a realização de coisas que podem trazer a felicidade para a gente. Que na verdade é assim que elas poderiam ser encaradas, né? A gente passa por uma situação estressante, a gente passa por uma situação que traz tristeza pra gente e a gente aprende alguma coisa com isso, a gente enxerga alguma coisa em relação a essa situação que a gente vivenciou. E não é como se a gente não soubesse que sem sentir dor, em alguns casos, né, uma dor física, a gente não conseguisse aprender aquilo que faz mal pra gente, né? Como se a gente não soubesse que através dessas dores psíquicas e físicas, a gente descobre o que a gente precisa evitar para não se machucar, né? Em alguns casos até mesmo para não morrer. Ao mesmo tempo em que se a gente enfrentar essa dor, né, essa sensação, esse sentimento, para a gente entender porque a gente está triste, seja sozinho ou seja com a ajuda de um analista, né, de alguém que faz psicoterapia, isso seria uma forma da gente não repetir esses sofrimentos, né, que foram impensados. Assim a gente ia conseguir compreender até mesmo as dores psíquicas e físicas, né, como elas se relacionam, como as couraças que existem dentro da gente se relacionam e tantas outras situações. Sempre tendo em mente a importância que é
a gente analisar e se permitir sentir as dores, se permitir se sentir triste. A gente precisa lidar com essas situações, né? Porque a gente necessita do silêncio, a gente necessita do tempo em pensar alguma coisa, né? Em pensar o que aconteceu, para a gente conseguir absorver as situações e continuarmos progredindo no fluxo do autoconhecimento. Porque na vida nem tudo é a base das conquistas, né? É a base das vitórias. A maioria do tempo a gente vai, de certa forma, errar, né? Para aprender e conseguir fazer alguma coisa que de fato traga uma sensação de vitória. Porque a gente tem se distanciado disso, né? A gente está dividindo muito as coisas entre felicidade e tristeza, vitória e derrota. Mas a maior parte das lições que a gente aprende na vida, na verdade, elas estão, né, viradas para esse aspecto de derrota que a gente tem, para esse aspecto de tristeza. Porque essa sociedade do espetáculo, ela invadiu, né, essa nossa realidade, cobrando uns objetivos que são muito absurdos, né? Que pode levar a gente a viver uma vida de mentiras, né? Sem entrar em contato com as nossas emoções reais, com a nossa dor, né? E isso acaba sendo sufocado, isso acaba sendo negado de nós. A tristeza, assim como a inveja, ela sempre foi a vilã de tudo que a gente procura fugir. Porque se entristecer é muito doloroso e sentir inveja é tão ruim quanto. Só que essa tristeza, ela tá junto com a gente desde sempre, né? Ela sempre constituiu uma parte psíquica nossa, da nossa vida, né? Da nossa vida emocional, principalmente. E tentar negar isso vai resultar em apenas sofrer em dobro ou então postergar o nosso sofrimento, né? Então a observação, a atenção aos nossos sentimentos, o silêncio, né? A diminuição dos ruídos, eles são todos possíveis, mais uma vez, através da meditação. Não que a gente precise meditar para a gente conseguir observar a tristeza e absorver essa tristeza e tirar alguma coisa disso. Mas o que eu estou dizendo é que a meditação, mais uma vez, ela pode contribuir, talvez, para fazer com que a gente se sinta menos triste. Isso depende, né? Reconhecer os seus sofrimentos e as suas ações vai te ajudar a passar melhor pelas situações, a você perdoar, a você se desculpar, né? A você transgredir. Depende isso apenas de você. Talvez a meditação ela entre com um papel secundário do mesmo jeito que ela entrou no vídeo da semana passada quando eu falei sobre felicidade. Só que nem por causa disso a gente pode desconsiderar qualquer benefício. Aliás, eu acho que eu vou insistir, né, que ter um tempo consigo mesmo, conhecer a si mesmo, os seus pensamentos, é uma das melhores experiências que você pode ter. Porque a gente convive com nós mesmos o tempo todo, né? E essa pode ser uma das coisas mais incríveis de se estar vivo ou pode ser uma das coisas mais difíceis de se estar vivo. Muito disso depende da sua perspectiva, depende de como você encara as coisas, depende do seu estado emocional, depende do seu ciclo de amizade, né? Depende do seu ciclo familiar, mas primeiramente também depende de você. A gente não pode deixar de falar que a gente sempre vai fazer parte dessa equação, né? As ações que a gente toma em relação a nós mesmos, o tempo que a gente se considera, o tempo que a gente se permite colocar em primeiro lugar, né? Isso também faz toda a diferença. Fez sentido isso?